no que você falou para a gente resgatar sentimentos, né, de Sim. vidas passadas, eu já me vi. Era como se eu tivesse lá na era dos dinossauros. Eu achei meio bizarro isso, mas eu vou falar o que apareceu. Parecia que eu estava no cinema, vendo tudo no telão, Uhum. e eu via aquela floresta bem primitiva e os dinossauros, seres assim mais primitivos, crocodilos mais primitivos, assim. Uhum. Coisa meio doida, né? Tô aprendendo ainda. O trabalho de hoje ele envolveu os teus sentimentos mais profundos com relação à tua existência como ser imortal que experimenta a transitoriedade no mundo material, Sim. tá? Então, os teus sentimentos mais profundos com relação a isso. Então, vai vir tudo quanto é sentimento de talvez até traumas, né? De ter tido essas Uhum, experiências. E que ainda estão profundamente enraizados no teu corpo emocional, tá? entendi. E o que eu recebi do meu eu sou é que esses sentimentos mais profundos estão gerando a minha doença atualmente, Faz tá? sentido. Então, é esse tipo de autoconhecimento que foi trabalhado hoje nessa meditação de hoje, tá? São coisas bem mais profundas que afetam não só o corpo inferior, mas o superior. No sentido que o que eu sinto, o meu eu sou sente. Sim, Então, se eu não tô afim de ficar na matéria, o meu eu sou também não tá. Ele sente a mesma coisa. Ele, ela, né? Não tem gênero. uhum, Digo ele porque é assim que a gente usa no português, né? é, Então, o que eu sinto, o meu eu sou sente, tá? É claro que a perspectiva do eu sou é bem diferente da perspectiva do eu inferior. Por isso que o eu superior, né, o eu sou, tem uma capacidade muito maior de entender e superar isso do que o eu inferior. Porque a visão dele é muito mais ampla, mais ampla. tá? Do porquê que ele está na matéria. Por que ele está experimentando isso? Então ele tem essa visão bem mais ampla. Tá? Essa foi parte da minha conversa com o meu eu sou hoje. Tá? E eu estou explicando tudo isso para dizer a profundidade do trabalho, né, que foi feito hoje. Então, apesar de ter te passado um pouco de confusão, tá? Se O tu, que que eu tô se fazendo na tu, floresta? se tu voltar nesses pontos, e tentar novamente se conectar com o teu eu sou e tentar entender por que que isso foi mostrado para você. Quais são os Uhum. sentimentos mais profundos dessas experiências que você teve em era primitiva que afetam Ah, tá. você ainda hoje? Bacana. Eles estão meio chateados que eu tô te dando já direto, mastigadinho, mas eu acho que é para isso que eu sirvo. Comigo tem que apertar a tecla SAP. Eles sabem que eu sou difícil. Não, eu vejo da seguinte forma, mesmo que eu te dê esse conhecimento assim direto, como foi dado agora, tu Uhum. ainda tem que trabalhar e esse trabalho eu não vou poder fazer por você, Sim, não é verdade. tá? Então é assim que eu encaro, né? Só que os planos superiores geralmente querem que a pessoa descubra tudo sozinha, né? Faça tudo sozinha em termos de introspecção e de trabalho interior, né? Que a Ah, gente não facilite nada, entendi. né? E aí depois eu dei Oi, uma apagada bem boa naquela parte que ficou em silêncio, sim. sem sua voz, né? Teve duas partes, né? Teve na primeira parte, que é o trabalho de autoconhecimento. Isso, aí foi onde eu vi os felinos e depois a floresta primitiva. Isso. Foi por isso que eu fiquei em silêncio naquela parte,
para que as pessoas pudessem ter experiência, né? Eu Uhum. falando, eu falando ao mesmo tempo interfere, É, que a tá? gente presta atenção na sua voz, né? É. E aí teve outro silêncio que é para as pessoas fazerem os pedidos pessoais na parte de serviço planetário, né? Isso, aí eu apaguei. Você foi trabalhar então? Deu um rolé? Deu um rolê, eu apaguei. E aí só despertei porque desligou, né? A musiquinha. Uhum. Então tá. Bom, essa Foi é a isso. pista, essa é a pista que eu posso te dar. Tá bom. Pelo que eu tô sentindo, a tua experiência numa era primitiva foi muito traumática, Uhum. tá? Como foi pra mim também. É, Mas você vou trabalhar isso. tem que voltar lá e tentar pegar mais informação e se vier alguma informação, tipo, pra mim veio medo, tá? Pra mim, pessoalmente, não você, tá? Então, Sim. eu já sei que eu tenho que trabalhar esses medos, que são vários tipos de medo, em particular. Vou ter que fazer algum trabalho. Então, minha sugestão é que assim que você descobrir qual é o sentimento profundo que necessita ser trabalhado, Uhum. tá? Que você faça várias meditações, Teracardia, né, como foi ensinado. Já na primeira apostila foi ensinada a técnica, né? Sim. Então, se puder botar a música, eu acho que lá na apostila tem música, né? Botar a música e você ir sozinha seguindo os passos, sem a minha voz, tá? Que você já Ah, sabe tá. os passos. Então, vai seguindo a minha voz, desculpa, vai seguindo a orientação, né, que você já recebeu, passo a passo. Quando chegar no contato com o teu eu sou, na parte que é o contato com o eu sou, você faz a pergunta novamente como foi feito hoje, Ah, legal. Uhum. tá? Entendi. E aí, se for dada a informação mais diretamente, né? Porque não foi falado para você, foi mostrado um filme. E parecia que eu tava vendo um filme. Então, se tu voltar lá no filme e pedir para dar mais informação, quem sabe tu vai estar pronta para receber essa informação. E se vier o sentimento, como por exemplo para mim foi vários tipos de medo, tá? Tu vai pegar pelo menos um tipo e vai trabalhar aquele tipo. Vai Trabalhar. pedir, vai fazer um decreto, né? No método que eu já ensinei também, fazer decreto. Qualquer coisa a gente fala no particular, eu posso ensinar de novo, Uhum. porque você é mais recente no grupo, né? Você não estava na Uhum. aula de decretos. Então eu posso Não é. dar uma. Não, não tá lá na apostila também, né, no curso. Não, porque essa aula eu dei muito tempo depois. Foi uma Tá. aula que foi dada, tá? Então, por exemplo, no meu caso de medo, né? Teve vários tipos. Teve medo do sofrimento que se passa para morrer, sabe? Quando você está Uhum. moribundo. Então, meu exemplo seria, em nome do meu eu sou, eu peço auxílio dos meus mentores, dos planos superiores, e peço a permissão do conselho kármico e invoco a luz das consciências crísticas para a transmutação do medo da morte, Aham. tá? E aí, o próximo passo seria dizer, conforme a vontade divina, que assim seja. Tá. Tá? Então, é mais ou menos isso aí. Tem que sempre dizer em nome do teu eu sou, né? Em nome do meu Uhum. eu sou, tem que dizer. Então, é o nome de quem? Do meu eu sou. Se for para outra pessoa, em nome da outra pessoa também, tá? Peço auxílio dos meus mentores, dos planos superiores. Peço a permissão do conselho kármico e invoco a luz das consciências crísticas. Aí tu tem que dizer para quê, Tá. tá? Aí tu vai pedir exatamente o que tu precisa, o que tu acha que precisa, né? Uhum. Uma coisa bem É que a específica. gente acha. É. E aí, para terminar, sempre conforme a vontade divina que assim seja. E o conforme a vontade divina que assim seja é para que seja sempre feita a vontade do Criador e a vontade do eu sou.
E quando eu digo criador, eu não estou falando só de Deus, eu estou falando da vontade dos teus orientadores, vontade do Sim, conselho kármico, aqueles que cuidam de você, que olham por você, tá? O conselho kármico ajuda a gente em um monte de coisa, então eles têm uma visão diferente do que é que a gente necessita, né? Então já engloba tudo, né? A legal. permissão, a visão deles e o auxílio deles lá dos planos superiores, tá? Em te ajudar naquilo que você necessita. E é feito dessa forma, esse decreto, os decretos que eu ensino são feitos dessa forma, tá? Para que você não gere karma. Isso é um ponto muito importante. Se você pede só de acordo com a sua vontade, tá? Fica aí muito ligado à vontade do teu eu inferior, à visão do teu eu inferior, do que é necessário, do que não é, tá? E fica muito mais parecido com magia cinza, em certos casos, dependendo até do que tu pede, né, do que tu invoca e do que tu pede, até Uhum. magia negra, tá? Negra. Então, é melhor sempre botar de acordo com a vontade do Criador, que assim seja. Tá. A vontade de Deus e não a tua. A vontade de teu eu sou, a vontade de Deus e não a tua, tá? Para evitar o karma, Isso. A gente tá tentando se livrar dele e não querendo mais. tá? Porque eles têm, os planos superiores, os nossos auxiliadores, os nossos mentores, eles têm uma visão mais ampla do que a gente realmente necessita, do que realmente vai ser bom para nós, tá? Então, esse tipo de decreto não adianta nada tu fazer para pedir carro, pedir casa, Uhum. Não é minha vontade. tá? Pedir namorado, tá? Isso é bruxaria quase, né? É a outra parte que eu estava falando que não se deve fazer, que é gerar karma. Sim. Os planos superiores não vão te ajudar necessariamente em você ter bens materiais se isso é algo que vai te atrapalhar no teu percurso espiritual, tá? Fazer esse tipo de invocação para ganhar coisa só material, na verdade pode atrair obsessores, né, Uhum. para livros, tá? A gente atrai aquilo que a gente irradia, que semelhante atrai semelhante. Então, se o teu coração tem sede por poder e bens materiais, é esse tipo de coisa que você vai atrair. Se você quer Com atrair certeza. os planos superiores, mentores e coisa e tal, até os teus pedidos, os teus decretos, eles têm que ser mais sublimes, mais altruístas. Sim. Tá? Então, essa é uma mini aula de tudo que eu dei em 3 horas de aula. Resumão. Resumão, tá bom? Tá joia. E, Obrigada. e se não quiser fazer dessa forma, depois, quando eu postar no YouTube, pode fazer essa mesma meditação no YouTube, tá? Tá. E também funciona. Se quiser seguir a minha voz de novo. E aí faça, quando tiver aparecendo o filminho, se fizerem assim de novo, pergunta para eles, né? Pergunta pro teu eu sou, o que que aquilo Uhum. significa, o que que quer dizer com aquilo. Seja mais Sim. claro. Seja mais É, claro tecla SAP. exatamente o que você quer dizer, tá? Por favor, tá bom? Você tem Tá joia. mais alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de comentar? Não, só que eu tô me sentindo muito, muito bem. Tô leve. Parece que eu dormi uma noite inteira. Foi Isso foi feito um bom. trabalho de transmutação. Então, você vai se sentir mais leve mesmo. Tá, nas duas primeiras, na primeira parte, engraçado que essa vez inverteu. Em vez de eu ficar apagado durante o trabalho, eu fiquei acordado durante o trabalho, mas na primeira parte eu estava no limiar entre estar aqui e estar lá. Eu não estava muito claro. E o que deu para mim foi que foi importante fazer isso, porque
por algum motivo, para fazer a conexão entre o eu superior e eu tenho que ficar fazendo essa meditação várias vezes para poder ter o contato maior. E é engraçado que é um pedido do seu eu inferior para subir, né? E ao mesmo tempo, como é que eu vou explicar isso? É como se fosse assim, eu tenho que iniciar o processo pedindo, mas quem faz o processo é lá de cima para baixo. Mas eu tenho que iniciar. Sim, Foi essa a impressão que deu. sempre foi Ah, assim. só que toda vez que eu tentava elevar os pensamentos para tentar fazer o processo, eu apagava. Ou apagava não, eu quase desaparecia. De repente eu voltava. Eu fiquei nesse aí o tempo todo. Eu segui tudo que você falava, até falava contigo, mas a partir do momento que eu tentava focar na integração, eu apagava. Foi que eu senti, eu achei engraçado isso, esse processo. Ah, e daí, durante a segunda parte, foi feito os pedidos normais, e eu consegui fazer a, o processo todo. Foi até engraçado que quando foi passando para a segunda parte, é como se eu estivesse na superfície da Terra, eu fui subindo como se fosse uma plataforma subindo e me levando, e era como se fosse a energia que vinha da Terra vinha em espiral, ficava subindo ao meu redor. A partir do momento que a minha plataforma estava subindo para o céu, vinha energias rodando ao redor, como se fosse da Terra para cima. E eu deu para sentir bem esse processo de subir energia, Uhum. até chegar no ponto lá, de chegar na, na plataforma lá, vendo a Terra, né? Então, e essa visualização é meio só mental, né? Não é que você está lá. É mais uma forma de focar no planeta, foi que também notei isso. Eu É. acredito que o universo ele transcende o que a gente chama de universo mental. Hum, Mas a hermética fala que o universo é mental. uhum, Então tudo que você vê ou cria em sua mente uhum, faz parte desse universo mental. sim. Tá? Hoje a gente não teve um médico, um desencarnado médico vir falar para mim para eu não para eu tomar o remédio só se eu me sentir assim, se eu conseguir trabalhar a minha cabeça, a minha mente, de que Uhum, nada ia acontecer se eu tomasse o remédio, porque eu mentalmente eu consigo criar um problema no físico. sim. Então vamos a partir daí, da hermética, né? O universo teoricamente é mental. Você mentalmente você consegue criar coisas na matéria. Existe um limite, é claro, tá? O conselho kármico não me permitiu criar uma série de coisas na matéria que eu gostaria de criar. Uhum, Então existe é limitado, tá? uhum, A gente quando está aqui na matéria, esse processo é limitado, tá? Mas pelo visto não bloquear essa parte ruim aí de eu conseguir criar doença no físico, tá? uhum, Então que outras coisas a gente consegue criar que é permitido? uhum, Teoricamente não se sabe. Então vamos partir do princípio de que mesmo que você veja na sua mente fazendo parte do que você chama de universo mental, como é que você vai ter certeza se você realmente esteve com a sua consciência expandida fora do corpo uhum, ou não? Parte da sim. sua consciência expandida fora do corpo, parte da sua mente projetada fora do corpo, fazendo o trabalho. Então eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Não posso dizer que você não estava lá fora da atmosfera terrestre fazendo trabalho numa plataforma ou não. Uhum, uhum, Eu te diria para você perguntar isso pro teu eu sou, uhum. porque o teu eu sou sabe o que é real e o que é imaginário. O que veio para mim é que é um ponto de foco.
focar com relação a trabalhar a psicosfera terrestre, assim que se faz o foco quando você está naquela posição. Todo o trabalho de teracardia, todo o trabalho de meditação que é feito aqui, tá? O processo na qual eu chamei de teracardia, tá? Ele é uma questão, é baseado no teu poder de foco, na sua capacidade de focar no que necessita ser feito, em Uhum, cada passo. Por isso que o passo é assim devagar, tá? Em cada passo tem um conhecimento profundo por trás de cada coisa que parece simples na meditação, tá? Por que que foi pedido para visualizar a esfera? Estamos usando do seu poder mental para tratar os corpos inferiores, uhum, tá? A visualização é isso. Usar do seu sim, poder mental, porque através do poder mental nós criamos um universo, uhum, tá? Nós entramos em contato com o eu sou. Estamos seguindo a vontade do eu sou. Então nós conseguimos criar em todos os planos de existência. uhum, Ficou mais claro? sim, Foco é importante. Desde o primeiro curso de Teracardia até aqui, todo mundo aprende a manter o foco. E quanto maior for a sua capacidade de manter o foco, mais profundo será o trabalho energético que será feito, né, que está sendo feito através desse foco, uhum, tá? Eu já perguntei, né, várias vezes para os mentores se realmente os pedidos de serviço planetário que a gente faz, qual é o efeito, porque eu também, como você, eu vejo na minha mente. É no meu mental que eu estou vendo isso tudo. E se não é real, então para que eu estar fazendo decreto? Para que eu estar fazendo trabalho toda quinta-feira? não, mas é real, não é questão de não ser real, mas é uma forma de você projetar a energia das consciências crísticas para a Terra. Não é só das consciências crísticas. Quando Como nós assim? fazemos, quando nós fazemos o decreto do serviço planetário, nós estamos unidos a nossas egrégoras. Ah, sim, sim, claro, claro, verdade. Existe uma união, tá, entre nós, Uhum, os nossos mentores, auxiliadores, que eu chamo de egrégora, cada um tem uma egrégora, tá? uhum, Então, a egrégora da Michele, a minha egrégora e a tua egrégora e a egrégora de todos os outros que participam desse trabalho. Já começa por aí, tá? Então, começa no pequeno. O pequeno seria isso, tá? Aí, na extensão, eu convidei, pedi para convidar, né? Todas as egrégoras do planeta. uhum, Então, daí tem o efeito multiplicador. uhum, E aí, quem quis participar, todas as outras, né, consciências que quiseram participar, participaram. Todos unidos, conectamos com as consciências crísticas, que já estão há muito tempo conectadas ao Criador, uhum, tá? Que elas têm uma capacidade muito maior de focar a energia do Criador para as necessidades do planeta Terra. Tá? No caso, nós pedimos pelo alívio do sofrimento humano, pela limpeza da psicosfera terrestre. Foram feitos vários pedidos assim, uhum, dentro desse decreto. Então, primeiro faz o foco, né? Aí tem essa energia toda que vem com o auxílio de todas essas consciências, não só porque tu pediu, tá? uhum, E essa energia vem conforme a vontade do Criador e não a tua, uhum, tá? sim, E aí eu, da minha parte, além de fazer o pedido e manter o foco, eu tenho que ter fé. Tem que ter fé que está acontecendo. sim,
Então, tudo isso é importante. Não é você que faz e acontece, é um trabalho em conjunto. E é um trabalho altruístico. Tá? Você não está pedindo para você receber a luz do Criador para você ser o todo-poderoso ou o representante de Deus na Terra. Uhum. Faz sentido. E a Cibele, num determinado momento, orientou. Agora vocês, de acordo com a intuição dos seus mentores, do seu soul, imagine uma cor, a cor que preferir, né? E o meu foi verde. Geralmente eu faço, né, Cibele, lilás ou branco, né? Uhum. Foi verde. Eu imaginei a bola de luz saindo do meu crânio e do cardíaco e se encontrando, né? Expandindo nos vários tomos dos corpos sutis, né? E mais paz, e mais paz. E eu com resfriado aqui. E mais paz vindo. Ok. Aí eu fui meditando, meditando. Começou um calor enorme no meu abdômen, área do pulmão, do chakra cardíaco, Uhum. ok? E aconteceu, isso tem um link com a dúvida do Alex. Aconteceu, tcharam, balonemon Uhum. do abdômen para cima. Eu comecei a ficar meio que saindinho do corpo. De leve, tá? Não foi aquele balonemon, ó, fantástico. Eu comecei a sair devagarzinho. Foi um balonemon michuruca, porque eu tô resfriado. Mas aconteceu. Eu tenho que relatar para vocês, porque o Conselho Kármico solicita o máximo de veracidade, né, dos relatos, né, para ajudar os Vai. nossos amigos aí. Ok. E de repente não comecei mais a sentir os chakras superiores, porque entrou num alinhamento que ficou assim fluindo, como se fosse um encanamento, né? A água fluindo sem nenhuma interrupção. Também Uhum. senti isso. Fluiu, gostou. Foi bom, foi bom. Entende? Foi interessante, né? A visualização, quando você pede para a gente acompanhar, né? Deixar fluir, né? Para ver alguma cor do seu eu superior, eu começo a ver um prateado, mas com muitas cores, né? Aquele furta-cor, a Sim, torzinha, sim, eu chamo de isso, né? arco-íris. Isso, ficou assim, parecendo várias tonalidades, mas assim, eu fiquei embebecida ali naquelas cores, e aí você pede para fazer o círculo, eu vejo o círculo ainda estava colorido, depois ele ficou um rosa, depois um vermelho, e aí começou a tomar vários tons de verde, aí surgiu um azul esverdeado, então ficou ali naquela visualização de várias cores. Uhum. Depois que a gente faz o decreto, e aí eu fico buscando para ver se vem algum sentimento, alguma coisa que pudesse me conectar, alguma situação, mas não veio nenhum sentimento. Mas de repente abre uma imagem de uma mulher toda de preto, assim, como se fosse uma muçulmana, né? Com aquele véu no rosto, a cabeça Ah, coberta. burca? Mas assim, o olho dela estava coberto, ela, como se tivesse, eu não sei se ela estava machucada na vista, ou era cega, e tinham dois homens carregando ela morro abaixo, né? Ela sendo carregada mesmo, assim. Uhum. Mas assim, ela não se batia, né? Ela estava deixando eles levarem ela, e Uhum. eu queria entender, me aproximar para entender aquela situação, e eu não conseguia entender. Eu fiquei assim, gente, ou será que essa sou eu? Fiquei meio assim, não consegui identificar. Só que aí, quando eu fiquei meio perdida tentando entender a imagem, né? Porque a gente sempre quer trazer para o lado da razão, né? E aí você, em vez de só ficar como observativo, você quer fazer investigação. E aí eu fiquei meio que tentando entender o que era aquela situação ali. Eu acho que nessa, aí quando eu percebi, você estava falando, já tinha dado tempo, e aí pediu para a gente se conectar com o planeta Terra, e aí eu saio, né, da situação, e me afasto para poder ver a Terra de cima. E aí, naquele momento que eu estou ali emanando luz, eu começo a vir, abre uma outra tela para mim, eu vejo como se fosse uma onda levando muitas. Num primeiro momento, eu pensei com as pessoas. Eu falei, gente, o que está levando aquelas pessoas todas?
É como se estivesse saindo assim de algum lugar, muita coisa. Gente, que foi que as pessoas. Aí eu estava longe, que eu estava no alto, né? Só via aquela coisa sumindo lá no final. Eu tento me aproximar para entender o que, que era aquilo. E aí comecei a ver, não, acho que não é gente, é bonecos, não, tem umas coisas coloridas, e eu não conseguia entender aquilo. E aí o que veio para mim, só observa, né? Que eu sempre com o meu jeito investigativo, só Hum, observa. Aí fiquei quietinha observando, hum, mas assim, era uma inundação de coisas sem fim, o negócio não parava. E aí depois eu via como se tipo, sabe quando você tem uma represa que você abre aquela compotas e não para de sair lixo? Era lixo, 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 lixo. Eu falei, gente, que tanta coisa, é um negócio que não para. Será que isso é comigo, isso? Mas eu nem tinha me tocado, que a gente está falando ainda da terra, né? uhum. E eu vendo aquela coisa descer água abaixo, mas era muita sujeira, muita. Ficou um tempão, muito tempo. E eu, gente, esse negócio não acaba. Não tem fim, não clareia, não vai mudar isso, essa cena. E aí ficou durante muito tempo. Houve algumas mudanças de cores ali dessa coisa que eu via, mas era muito sujo, uma coisa assim, limpando, 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 até que sumiu. E aí, quando some, eu volto assim, nossa, uma energia muito forte. E aí eu fiquei com aquela sensação assim, gente, o que aconteceu aqui? Aí veio assim, esse lixo mental, muito lixo mental. Falei, caramba, nossa. E aí eu volto para mim de novo, né? Você já estava finalizando o trabalho, e aí eu fiquei, né? Quando eu volto para mim novamente, eu vejo uma luz muito intensa assim no cardíaco, e como se tivesse ficado, sabe quando você tem uma lâmpada ali iluminando? De repente eu fui voltando para mim e ficou aquela luz acesa assim no meu peito, assim, como se tivesse uma Sim, lâmpada ali muito forte ligada, assim, muito bacana essa sensação. E sim. aí você já estava voltando, pedindo para voltar, e aí eu comecei a voltar. Mas essa experiência, eu penso, o que está acontecendo ali, gente? Que tanta coisa é essa que está descendo que não para de vir? Lixo mental da humanidade, uma coisa de louco, gente. Nossa. Até a gente chama, tem gente que chama isso de psicosfera terrestre, Nossa. né? Então, no decreto do Serviço Planetário hoje foi feito esse pedido para fazer a limpeza especificamente nas grandes cidades do planeta inteiro. Uhum. Então, imagina o lixo mental que tem Foi de muita. várias pessoas que moram numa grande cidade. Todo Uhum. mundo juntinho, Muita, né? Aglomerado, em prédio e tudo. sim. É muita sujeira mental. Não, e eu assim, gente, isso é de mim? Não, depois que eu me toquei, não, ainda bem, não sou meu, não, tá? De todo mundo. É, Era um mar, assim, um mar mesmo. Imagina um mar de lixo. uhum, Era essa a sensação. Foi de louco. sim. Foi muito interessante a experiência, muito boa. E na Obrigada. primeira parte que você falou, que é o trabalho de autoconhecimento, né? Uhum, O que veio para mim é que você tem uma grande dificuldade em deixar fluir. uhum. É como se você Sim, como meu quisesse, relato aqui que eu falei, é como se tu quisesse controlar a experiência. sempre. E nesse caso, quem está no controle não é você. Você tem que abrir Uhum, mão do controle, né? O deixar fluir significa você ficar aberta para o que der e vier, tá? O coração aberto para qualquer coisa que venha. Então você abre mão do controle, tá? E tá aí os teus mentores e o teu eu sou é que estão no controle, não você, o eu inferior, tá? Eu sei que esse processo é difícil, mas é possível de ser alcançado. Você só se abre para a experiência e deixa fluir, né? Pode até dizer para você mesmo, o que vier vem bem. Eu aceito qualquer coisa que venha. Se mesmo assim não funcionar, então pensa, né?
tá sozinho em casa, fala em voz alta, eu abro mão da minha vontade para que a vontade do eu sou e com o auxílio dos meus mentores, que essa experiência flua conforme a vontade do eu sou e não a minha, a do eu É inferior. uma rigidez muito grande. Eu reconheço isso já há muito tempo e a luta tem sido bem grande. Pronto, falei. Pois é, mas eu tinha que falar, né? É necessário. É bom reforçar, né? É bom reforçar. Porque já no coração eu desliguei totalmente. Fazia tempo que não acontecia. Desliguei totalmente e, e só voltei no final, quando era para voltar. Mas você Se, se desligou e voltou em paz? Ou como é que foi voltei, esse voltei estado? tranquilo. Não, voltei tranquilo. Voltei tranquilo, voltei tentando lembrar algumas coisas, mas não, até agora mente, nada. Sim, Mas estou tranquilo, estou, tá digamos, tudo certo. harmonizado, porque Hum. o próprio exercício inicial da meditação, para você se harmonizar, você se harmoniza, né? E com a É, egrégora e com o grupo, então estou bem, estou tranquilo. O único problema é que quando eu desligo, aí depois, quando eu vou para a cama para dormir, eu demoro para dormir. é. A primeira parte da meditação de hoje, né, não é, além de harmonizar, ela foi para fazer mais um exercício de união divina, tá? Esse parece bem simples, né? A visualização das esferas, coisa e tal, mas tem um outro conhecimento mais profundo por trás que seria mais um processo de união divina. Começamos na outra semana, né? Foi. Então esse foi mais um processo de união divina, tá? Onde o trabalho é feito nos corpos inferiores para que a aproximação da personalidade, da vibração do seu eu sou, dos talentos do seu eu sou, para que isso venha mais à superfície. Por isso o exercício final de hoje, tá, nas falas finais, foi de você manter essa luz que sai no caso do peito, que é a luz do eu sou, tá? Para você manter essa luz acesa. E muita gente deve estar sentindo calor até agora, porque eu tô suando ainda. Bom, agora que você falou, eu também, eu já tirei o meu, o meu quebra-febre aqui, quer dizer, o, a gente chama, aqui no sul, a gente chama o cobertorzinho fininho de quebra-febre, né? Sim, Então eu tirei porque estou com calor. E Curitiba já está frio. então, dependendo de pessoa para pessoa, quanto mais em sintonia com o seu eu sou você estiver, mais luz vai partir do seu chakra cardíaco, porque essa é a luz sutil do eu Uhum. sou. Então é um processo que passa do corpo mais sutil, que é o eu sou, para o corpo mais denso, tá, do encarnado. Então é um processo de, como o Vinícius falou, onde a luz flui livre, sem bloqueios, sem distúrbios dos corpos inferiores. Tá? Então vem muito mais luz do sutil para a matéria. É um alinhamento de corpos, uma limpeza de corpos, uma limpeza de chakras. Tudo flui como você realmente é, que é o ser imortal com a matéria, que é o transitório mortal. Tá? Vem as energias do mais sutil para o mais denso, que é você encarnado, e passa pelos chakras, todos os corpos, passa por todos os corpos, todos os chakras, e vem para a superfície. Isso dá um calor danado no corpo.
né? Na região do peito, na região da barriga, toda essa região aqui do centro do ser, fica tudo quente. Né? Uhum. Eu fico com as mãos quentes, os pés quentes também, né? Onde tem mais chakras, né? A gente usa muito o chakra das mãos. Então, pra mim, fica bem quente. É a Às válvula de vezes, escape, né? é, Os pés das mãos, quando eu expando meu chakra cardíaco, é como se fosse um escapamento. Sai pelas mãos, pelos pés. É incrível. E tá ampliando mais o chakra cardíaco, viu? Eu não sei de vocês, mas o meu tá mais. Eu tô sentindo nos últimos meses uma ampliação. é um processo, o pericardio é um processo de expansão da consciência através da expansão do chakra cardíaco. Tá? Auxilia no processo de ascensão das pessoas. Não vai fazer todo o trabalho por você, você tem que trabalhar em você mesmo. Tá? Não tem um salvador. Você tem que trabalhar para se transformar, se salvar, digamos assim. Eu estou usando os termos cristãos no caso, né? Para ver se fica mais claro para o público em geral. Seja muito bem-vindo, nosso convidado especial. Boa noite. Muito boa noite a todos. Então, é importante que vocês entendam o processo que está acontecendo agora, para que depois vocês possam perceber mais como esse processo funciona. Nessa fase que o grupo está agora, vocês estão fazendo um processo chamado união divina, onde você, o seu eu inferior, está tentando se conectar com o eu superior. E o eu superior está tentando se aproximar do eu inferior. Esse processo tem que ocorrer primeiramente através do eu inferior pedindo para que aconteça. E para isso acontecer, você tem que trabalhar muito dos traumas que estão relacionados à sua vida atual e vida passada. Então, se vocês entenderem o processo, o eu inferior inicia o processo de querer fazer a conexão. A, a conexão às vezes não ocorre por causa de problemas que vocês têm no seu corpo, ah, corpo emocional, traumas. Esses traumas têm várias formas de se expressar. E nesse processo, a gente traz à tona aqueles pensamentos que mais evitam você fazer aproximação. Essa conexão, esse problema não, esse desvio que você tem do seu corpo emocional, faz com que você se torne mais voltado às coisas da matéria. Então, para que você possa ter o contato com o divino, com o seu eu superior, você tem que fazer com que esses problemas que você tem aqui sejam trabalhados para que você possa se integrar com o divino novamente. Então, por isso do trabalho das emoções. Esse grupo já fez um trabalho de emoções várias vezes, existem vários trabalhos feitos antes e é de extrema importância para que isso seja feito. Então, para aqueles que são novos, é importante que você faça o trabalho das emoções. Esse é um curso, um trabalho especial que você tem que fazer, como viram de alguns de nós aqui, foi feito diariamente. E se você não tem feito, é bom fazer, porque isso vai trazer várias coisas relativas aos traumas de várias coisas, traumas dessa vida, traumas de vida passada, vão ser trabalhadas e aos poucos essa energia que está petrificada, que está dura naquele ponto, seja amaciada e seja permitida transformar essa energia. Ah, e uma vez que você faz esse processo, para que você possa cada vez mais se integrar com o eu superior, você tem que cada vez mais trabalhar essas energias, ponto em ponto. Então começa com as camadas mais
externas, depois mais internas, e depois vai mais ao fundo, no âmago do que traz problemas, às vezes, que são algum desses problemas no corpo emocional aparecem como doenças no parte física, outras vezes essas doenças são psicológicas. Hoje em dia você sabe que a doença psicológica é, influencia muito como você interage na sociedade. Então, esses traumas, isso faz com que você ah, evite ter o contato com o divino. Para resolver isso, foi feito todo esse trabalho. E estamos agora na parte mais profunda. Então, esse processo que nós estamos fazendo agora é um próximo passo, depois de ter feito todos os trabalhos que foi feito anteriormente definidos. Isso é importante que todos aconteçam. Agora, deixa eu falar mais uma coisa. Por que que alguns estão sendo apagados? Você faz o contato e eles praticamente não têm mais, eles perdem a consciência do corpo individual. Isso é feito com o objetivo de poder tratar problemas mais internos que não têm consciência. Então, às vezes é necessário, por a permissão do Senhor do Karma, às vezes esses traumas podem ser tratados sem ser através do expurgo do trabalho do corpo físico, e você vai lá e retira essa energia, sem precisar você passar pelas doenças do corpo físico. Algumas outras vezes você é apagado porque você não consegue entender o processo como um todo e vai te trazer muita confusão. Então, tal como numa cirurgia em que você é colocado como uma anestesia para perder a consciência, mesma forma é feito aqui. Então, muitas vezes você é apagado com o objetivo de fazer o trabalho. E algumas vezes você só está cansado mesmo. Então, é importante que você tenha isso em mente. Mas se você vem para a reunião disposto, vai fazer o trabalho e um segundo depois você apaga, muitas vezes é nós trabalhando em vocês. E esse processo vai continuar ainda por mais algumas semanas. Então, é importante que vocês, quando tiverem disponibilidade, que refaçam essa meditação. Essa meditação a Sibeli vai colocar disponível no canal dela e vocês façam a meditação passada e essa meditação para que possa trabalhando cada vez mais. Cada vez que vocês fizerem essa meditação e vier imagens para vocês tentem observar somente o que a imagem está te dando. Eu sei que às vezes é difícil para alguns, mas é de muita importância para que você entenda o que a imagem, internalize, depois medite a respeito, o que aquilo representa para você. Muitas vezes pode ser algo que não tem sentido no momento em que você faz a meditação, mas depois, quando você medita, você começa a trazer como se fosse tu pega um pedacinho do sentimento e você puxa, e quanto mais você puxa aquele sentimento, mais aquilo vem e você consegue daí trabalhar essa energia. Por isso, desse processo. Então, o trabalho das emoções e essas meditações ajudarão nesse processo. E estamos muito felizes que todos estão aqui fazendo esse trabalho conosco. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta para o nosso convidado especial? Eu tenho. Eu encontrei. Boa noite para o senhor. Boa noite. Eu encontrei notável semelhança do seu discurso, da sua explicação, no material do mestre Serapis Bey. Lá tem instruções do mestre Sananda, do mestre Serapis, né? Decretos, explicando isso que o senhor falou. Uhum. Você se perdoando. E eu pratiquei uma rápida meditação,
fiz os decretos, me perdoei por oportunidades perdidas nesta encarnação relacionadas a alguns aspectos da minha vida, né? Uhum, E por outras, como estava orientado no livro. uhum, Exatamente como o senhor falou aí, com outras palavras, né? E ali pedia o auto perdão, você se uhum, perdoar. E quando eu me perdoei, gente, sem brincadeira nenhuma, pela minha pequeníssima clarividência, pontos de luz assim, ó, azuis índigo, piscando, e meu chakra cardíaco expandia, e um alívio entrava dentro de mim, sabe? Uma leveza. Ali eu consegui expurgar do meu corpo astral emocional coisas que eu, oportunidades que eu perdi, né? Que eu não tinha maturidade na época dessa vida, né? Que eu tenho hoje, e fiquei mais leve. uhum. Olha que bacana. Por isso que eu queria só dar esse depoimento para agradecer a sua explicação, porque realmente eu consegui fazer um pouco disso. Isso limpa Sim, o corpo emocional. Seria isso que eu queria falar e no máximo agradecer ao senhor aí e todos que trabalharam, todas as egrégoras que trabalharam hoje. Obrigado. sim. O trabalho de emoções é algo que, na verdade, é uma coisa que é importante para que você faça o trabalho de estar encarnado. Você está aqui na superfície da Terra para ter emoções, para aprender o que que é ter emoções. Esse faz parte do teu aprendizado aqui na superfície da Terra. E em fazer experimentos você tem várias experiências. E essas experiências, na verdade, moldam o seu corpo emocional, algumas vezes machucam, né? Mas depois, quando você criou esse corpo emocional, para você poder voltar para as camadas superiores, você tem que expandir. Para expandir, você não pode estar contraído ou dessa forma. Então, o trabalho das emoções é você fazer com que esses traumas sejam trabalhados para que seu corpo emocional possa ficar, ah, vou dizer, usar a palavra leve, mas não é esse o termo correto. Na verdade, é uma forma de você fazer com que o seu corpo emocional fique mais sutil. É sutilização. Quando você tem experiências fortes, você densifica. Uhum, Quando você precisa voltar de novo para as camadas superiores, você sutiliza. Você uhum, reduz a densidade. Outras palavras também, né? Sutilizar é reduzir a densidade. Você expande seu corpo. Mas essas energias travam, não permite você expandir. Por isso que é feito esse trabalho. Então você faz com que todo o seu corpo emocional seja trabalhado, expandido, para que você possa daí facilmente voltar às camadas superiores. É um processo, é, é um processo natural em que vocês estão agora passando. Mas é importante que vocês entendam isso e tratem com naturalidade. Muitas das emoções que vocês têm são coisas que vocês têm, ah, medo, rancor, ódio, têm vergonha e tem várias coisas acontecem. Mas se você conseguir ver como isso, como faz parte do processo, é, essa densidade se reduz já para começar. E depois, quando é feito vídeos para mostrar para vocês, ou para trazer essa informação à tona para que você trabalhe isso, vai ajudar você também a entender que aquilo é você. No passado, você não precisa ter emoções associadas àquilo. Agora, estou falando, uma coisa é falar, outra coisa é sentir. uhum. Vocês, é muito difícil esse processo. E eu estou muito feliz de ver vocês aqui se propondo a fazer esse processo aqui na superfície da Terra. Uma coisa boa que eu gostaria de ressaltar é que, por fazer esse exercício enquanto encarnados, faz com que o processo de cura seja mais rápida. O seu corpo físico é um abafador que ajuda nesse processo, faz com que o seu trabalho seja mais eficiente, que essa é uma grande diferença do que fazer a união divina enquanto você está no astral. Demora muito mais tempo para você tratar tudo isso.
Tu Porque diz você precisa. o processo de cura, mas é como a gente estava falando, o processo de sutilização. Porque o processo de sutilização está envolvido nisso, né? Uhum, Hum. sim. Não, mas é assim. É porque na minha forma de pensar, cura e sutilização é a mesma coisa. É, tô percebendo. Hum. Mas sim, para vocês é bom entender que a cura dos problemas no seu corpo emocional vai te tornar mais expandido e, portanto, expande mais o seu corpo, os seus chakras e os seus vários corpos que você possui. Mas uma coisa que é importante também entender é que quem é expandido pode se contrair. Quem é contraído não se expande. Então, o processo todo é permitir com que vocês possam se expandir, mas se precisar criar um corpo, você vai saber como fazer isso. Sim, Não vai ter problema, porque você não tem, já entendeu que tudo que você passou aqui é só uma experiência para que você aprenda a ter um corpo emocional. E uma vez que você aprende isso, você pode novamente moldá-lo muito facilmente. Mas até chegar nesse ponto, você tem que aprender a lidar com todas as emoções e todo o leque de experiências que você tem na superfície da Terra. o que que você poderia dizer a respeito do porquê é necessário a gente passar por tudo isso? Por que é necessário a gente criar um corpo emocional? Faz parte do entendimento de Deus. Essa é uma Então, questão que eu me perguntei várias vezes e perguntei para vocês e os planos superiores várias vezes. Porque uhum, quando a gente está com dor, a gente está aqui na superfície, está doendo e está trabalhando o corpo emocional ainda, fica muito difícil de entender e de aceitar de que isso é necessário, uhum, tá? É tão doloroso que a gente nega a necessidade disso, sim, tá? sim, Então, eu tô falando isso para as pessoas que sentem isso como eu já senti e ainda continuo trabalhando isso dentro de mim, tá? Já tô muito melhor hoje do que estava no passado. E eu tô falando isso porque é natural, né? Para ninguém se condenar por isso. uhum, É natural sentir isso. Então, como ele falou, a gente pode saber tudo isso, pode saber o que fazer e tudo, seguir as orientações, como ele está falando, mas não necessariamente a gente vai conseguir já de cara realmente sentir de coração a aceitação de que tudo isso realmente era necessário. Esse mas sentir de todos, coração leva tempo. mas todos passam por esse processo. Hum. Porque é natural, imaginem vocês. Você está lá em Bliss e você tem que vir aqui na Terra para experimentar todas essas emoções que vocês têm. E há muitas emoções quando tem dor. A dor é uma coisa que, tanto a dor física quanto a dor, eu falo de dor espiritual porque te dói no coração. Uhum. Existem dores que te dói o coração, você nem sabe por quê. Essa dor espiritual, às vezes, em que só o fato de você ter que deixar o paraíso para vir para a terra já te causa dor. Mas essa dor é porque você quer experimentar o que que é isso, para você criar o seu corpo emocional. E através desse processo você aprende Aprende a respeito do de como Criador. encarnar. Sim. Você aprende o que que é ter um corpo emocional, ou corpo astral, e aprende o que que é ter corpo físico. Uhum. E por que que você tem que aprender essas duas coisas? Porque o Criador está no físico. Para chegar aqui, você tem que estar no físico. Então, por isso que você aprende tudo isso. Então, nós aprendemos sobre o Criador, o todo, o universo, o Brahman, em todos os planos de existência.
experimentando como ele experimenta. Só que cada um experimenta de uma forma diferente. Sim, é sempre sobre a sua perspectiva, é sobre a perspectiva da consciência. Uhum. Todos vocês aqui fazem parte do Criador e cada um tem uma experiência única no universo. Uhum. E eu diria que cada um é único no universo. Uhum. Não E existe todo ninguém mundo, e exatamente todo igual mundo, ao outro. termine? Não, já foi exatamente isso que eu queria dizer. Todo mundo é único. Não existe um outro eu sou igual ao seu eu sou no universo. Uhum. Não existe um ser imortal igual a você no universo. Nós podemos ser semelhantes, mas cada um é único. Sim. Não é exatamente igual ao outro. Uhum. E Cada um. todos são, e cada um de vocês são extremamente importantes para o Criador. Esse foi o ponto mais difícil de eu aceitar. Uhum. Tá? Eu tive que trabalhar muito a aceitação disso aí. Frente à imensidão do Criador, você se sente insignificante. Mas, do ponto de vista do Criador, cada um de vocês são extremamente importante para Ele, porque vocês são uma experiência para o Criador única. E se você está aqui é porque Ele quer. Ele quer saber como você passa por esse processo. Então, todo mundo é extremamente importante para Ele. Quando trabalha com grandes mentes, é muito difícil de você perceber enquanto estar na matéria. Para poder entender o Criador, você tem que se expandir bastante e faz parte do seu processo de retorno. Mas sem a experiência na matéria, é impossível entender o Criador. Por isso que todos passam por esse processo. Mas é bem doloroso você sair do estado de graça, Sim, tá? Que você chamou aí de paraíso, eu chamo de estado de graça, dos planos superiores, para a matéria. sim. Eu me transformei, eu tô transmutando. Isso faz parte do processo de retorno. É, né? Ai, que bom. Mas todos estão aqui, se propõem a fazer esse trabalho já. Hum, por isso que o grupo, na verdade, ele é pequeno, porque nem todos se propõem a fazer esse trabalho. É, Mas quem estão aqui realmente se propõem a fazer o trabalho. eu gostaria de perguntar se você tem algum conselho específico que você daria ao público em geral, Com relação ao quê? com relação ao que você estava falando hoje, ao trabalho de hoje, da meditação de hoje, com relação à união divina. O processo de união divina é um processo árduo, mas é um processo que te libertará da matéria. Então, se você quer reduzir o sofrimento na matéria, esse é um bom caminho para você iniciar e começar a fazer o trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento para atingir o divino enquanto estar na Terra. Esse é um processo que não foi feito para muitos não fazem esse processo por muitos e muitos anos, mas se você faz isso, vai te dar muito mais liberdade de escolha de onde você gostaria de atuar e trabalhar. Para aqueles que não que estão aqui escutando no além, fazer esse trabalho não vai fazer com que você desapareça, vai fazer com que você se torne cada vez mais você, quem você realmente é. Isso vai te dar, na verdade, o que você já tem agora e muito mais liberdade. Se você quiser se densificar, não vai ter problema. Você até pode criar corpos se você quiser, Uhum. mas se você estiver no lado de cá, você não consegue estar experimentando o outro. Então, o seu desenvolvimento é um pouco mais lento. Obviamente, você tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que você quer.
Mas o conselho é, se você possível, quiser realmente fazer com que o processo seja mais rápido, você pode fazer esse trabalho. E Muito para os encarnados, o conselho é fazer com que você sofra menos. Isso faz com que você tenha, pelo menos, mesmo que através dos senhores do karma você tenha um problema de ter que passar por certas experiências, pelo menos você vai entender melhor por que que você está passando por elas e aceitar melhor a situação que você está. Quando você tem esse conhecimento, a dor estará lá, mas o sofrimento será muito menor. Por outro lado, talvez seja o que você queira passar. Então, tudo está certo. Tudo faz parte da sua experiência que é única no universo. sim. Bem, e com isso, então, eu me despeço. Muita paz e muita luz para todos. Namastê. Namastê. Muito Namastê, obrigada. gratia plena. Veio alguém especificamente ligado ao trabalho de união divina lá dos céus, tá? Veio alguém responder aqui nossas perguntas e dar conselho e comentários, né? Dar uma orientação para nós a respeito do processo. Tá? Como você mesmo falou, né, Vinícius, tem muita coisa em livro, mas isso aqui não está em livro. A parte do que foi falado aqui, eu não vi em livro algum. Dentro dos livros escritos pelo movimento Eu Sou, né, o I Am Movement, aqui dos Estados Unidos, traduzidos aí para o mundo inteiro, tem muita coisa boa a respeito de Serapis Bey e do processo de união divina. Mas o que foi falado aqui, eu não vi em livro algum. Tá? Não significa que não exista, eu só não vi. Eu brinco assim, que dá um cavalo de pau no eu ego, né? Porque senão você não consegue ascender, né? Não Mas sai do lugar. o trabalho do corpo emocional não é matar o ego, como muita gente diz, tá? Ah, transmutar, transmutar. É transmutar sentimentos, não é acabar com o ego. Impossível isso. Muita gente confunde ego com eu inferior, tá? O eu inferior é a personalidade atual que você É, tem. Ele não é ego, isso. tá? Eu não ligo uma coisa a outra. Para mim, ego é uma coisa, que eu até nem gosto muito do termo, tá? E eu inferior é outra. É, tem que mudar ele, senão você não consegue. Não tem jeito. Então, o processo é mudança. Mudança, desenvolvimento, melhorar-se, conhecer-se, modificar-se, tá? É Modificar, difícil. como ele falou ali, modificar o endurecimento, né, a densificação do corpo emocional. Ele tem que ficar sutilizado para você poder voltar para os planos superiores. Porque o que está denso fica. Né? O corpo emocional, ele depois que ele está sutil, ele vai continuar fazendo parte dos corpos superiores, mas todo sutilizado. Se ele não É. está todo sutilizado, ele não pode fazer parte dos corpos superiores. É um problema de densidade. O balão não tem como subir aos céus, Não, tá? não acende, você bate no É, teto de uma frequência X, numa esfera X, e não consegue ir para cima, entre aspas, né? Você não consegue, porque você tem que tratar certas coisas que você não tratou. você não está na frequência certa, então você não vai É, fazer parte daquela realidade. é, É uma realidade diferente da realidade aqui da matéria. Para fazer parte daquela realidade mais sutil, você tem que estar todo sutilizado. O que é da terra fica, o que é da matéria fica na matéria, o que é do astral fica no astral, tá? Que vai até o nível de densidade que precisa ficar para baixo, digamos assim, né? Seria sim, claro. da cidade astral para baixo. E Isso. aí, você todo sutil, você passa para os planos superiores, né? Os planos de luz. Um elevador. Mas quem está em cima, tá? Que é uma dúvida que muito desencarnado que fala comigo tem, tá?
quando eu falo do processo da união divina, do porquê que não fizeram isso ainda, estão mais de 1000 anos sem reencarnar e não fizeram o processo até hoje, não terminaram o processo, tá? Não é que não fizeram nada, fizeram, tanto que não precisam reencarnar. Mas não fizeram o processo final, tá? De largar a mão do corpo, do corpo Sim, mental inferior, tá? isso, isso. Não largaram mão disso ainda. Trabalharam um monte de corpo emocional, mas não largaram mão do apego ao corpo mental inferior. Aí fica aquela coisa lá que ele não quer passar, tá? Pro plano de luz. Quer ficar ali num estado onde ele consegue trabalhar com as pessoas mais densas, né? Aqui dos planos inferiores. Quer ficar com aquele corpo ainda, digamos assim. Então tá no último estágio, que era só terminar de sutilizar o corpo emocional e o mental inferior, que faz parte também do mental inferior, tá? O mental inferior faz parte do corpo emocional. A gente divide para didática para estudar, mas é tudo interligado, né? Então, evita de fazer isso. Tem gente que não chegou nem ao ponto de parar de encarnar, mas acha que vai deixar de existir se fizer o processo de união divina, porque vai perder o que muita gente chama de ego. Eu vou perder minha personalidade, eu vou deixar de existir, tá? E eu tô falando de desencarnado que pensa isso. Tá? Desencarnado, não sofredor do umbral, não. Tô falando de trabalhador, auxiliador da luz, que tá ainda no processo, né? Que ainda reencarna e tudo, tá? Tem essa ideia de que vai deixar de existir. E eu tô há tempos falando, não, meu filho, vai com fé. Né? Você sabe que tem gente nos planos superiores, você sabe que o caminho é esse, você não vai deixar de existir. Né? Precisa de prova? Quanta gente aqui já ouviu falar dos contos lá, das histórias que foram passados nos livros espíritas a respeito de seres que vêm dos planos de luz e aparecem lá em monitores das cidades astrais, falando com as pessoas. Ou pessoas que já passaram por plano, que eles chamam de planos superiores, eu acho, e vêm conversar com entes queridos, por alguns momentos, né? Com entes queridos que estão numa cidade astral. Essas pessoas que passam do plano superior para vir visitar pessoas na cidade astral, elas têm que criar um corpo. Então, quer prova maior de que você não vai deixar de existir? Não tem. Perfeito, perfeito. Tá? Não tem. Como ele mesmo falou, tá? Quem tá sutilizado tá livre. Livre para quê? Para não fazer nada? Não. Você vai ficar lá no topo do. Digo, topo é só modo de dizer, né? É uma vibração, uma realidade, tá? Um mundo, como dizia Jesus. Como se fosse um mundo, uma realidade diferente. Você vai ficar de braço cruzado lá sem fazer nada? Você cria. Do mesmo jeito que você criou corpos para poder descer, né? Para vir para a matéria, quem está em cima consegue descer. Quem tá aqui embaixo no plano de reencarnações é que tem a dificuldade de subir. Então, você cria corpos para vir falar com as pessoas na cidade astral. Tá? No plano astral. Com Os ETs fazem facilidade. isso, né? ETs fazem isso até no corpo físico, se precisar. Com facilidade. Direto. Aí eu tive um desencarnado dizendo assim, mas eu não quero ser branco. Branco não tô falando tom de pele não, tá? É o corpo inteiro, branco como se fosse aqui a visão de fantasma branco, ou estátua branca, esse tipo de branco, tá? Que eu tô falando. Não tô falando de raça, tá? Eu não quero parecer fantasminha, camarada. Porque a impressão que eles têm é que quem vem dos planos superiores para o plano astral para conversar, né? Para trabalhar, né? Tem a aparência de... É todo luz branca. Cria um corpo, mas aquele corpo é todo luz branca. Tá? Aí eu tive um desencarnado que falou que não queria ser assim. Aí apareceu, na minha reunião com esse desencarnado, apareceu um outro desencarnado que eu fiz a minha parte em auxiliar ele no processo de união divina, tá? A pequena parte do meu ponto de vista, mas eu fiz a minha parte. E ele também tinha muita dificuldade em abrir mão de ser tão apegado
ao trabalho que ele fazia com aquele corpo que ele tinha, né, o corpo emocional. Mas aí depois ele fala assim, virei purpurina, né, que é o estado de luz, né, em que você está mais expandido. Aí ele tinha essa resistência que ele achava que ele não ia mais conseguir fazer o trabalho que ele fazia. Aí foi falado que ele ia ter mais liberdade para fazer um trabalho ainda maior, mais expansivo do que ele já estava fazendo, tá? Aí finalmente aconteceu, ele fez o processo dele, foi para os planos superiores. Até hoje ele nos auxilia no trabalho de desobsessão, tá? E ele veio nessa reunião e mostrou para esse meu amigo desencarnado que era possível criar um corpo na cor que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Ele mostrou para o outro desencarnado e apareceu, né, para esse desencarnado, não para mim, porque eu não tenho a terceira visão aberta, tá? Eu só sinto. Então eu senti a presença dele, dei oi. Aí ele mostrou para o desencarnado que estava falando comigo como era possível criar o corpo do jeito que ele estava ali agora, o outro desencarnado, né? Com cor, né, do jeito que queria, não todo branco. Então veio ajudar o outro desencarnado, mostrar que era Não, possível. não vai longe, né? Vamos puxar mais, vamos deixar mais denso essa conversa. Você Hum, está aqui encarnado, usando esse corpo. Não tem um monte de gente que fala: não, não faça projeção astral, não sai do seu corpo, porque você vai morrer, porque você vai sumir. Tem gente que fala isso, entende? hum, E você sai naturalmente toda noite do corpo. Ou seja, tem muita, né? Tem muita coisa fantasiosa, né? Esse medo de, como você falou, desaparecer, né? Então é incrível, né? No caso Muita desse coisa. Eu, desencarnado em particular que eu estava falando, ele não tinha medo de desaparecer, tá? Era só a vontade que ele tem de ajudar as pessoas aqui da superfície, tá? E os outros lá das cidades astrais, que precisam de auxílio psicológico. E ele achava que para ter empatia entre eles, né, o paciente, ele como doutor e os outros e os pacientes, que ele precisava ter aquele corpo emocional. Então ele não podia dar o próximo passo, entendeu? Esse não achava que ia desaparecer, não. Mas outros que eu já conheci em outro lugar, aí sim, já tive essa experiência também. E aí até explicar as coisas, e aí a gente fala as coisas, e o espírito fica, né, o desencarnado fica assim, meio não sei, meio tem que ver pra crer. Aí eu resolvi falar só porque esse é um assunto que eu não vi em lugar nenhum ainda, né, ser falado. Eu achei que era importante falar alguma coisa a respeito. Então acabamos a então nossa tá. conversa por aqui, tá? Muito boa noite a todos. Muito obrigada. Namastê.